Olá, tudo bem? Aqui é o Joelton Rodrigo e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, continuando a série O Manual do Ansioso, eu vou falar sobre por que você tem pânico. Eu quero te fazer entender o mecanismo do nosso cérebro que te leva a ter pânico, para que assim você fique mais tranquilo em uma crise e consiga se controlar da melhor maneira, entendendo por que acontece, ok? Explicando novamente, eu estou gravando aqui essa semana por slide e o som também está ficando um pouco ruim porque eu não estou gravando no meu estúdio normal, né? Tive um pequeno probleminha, uns contratempos, e semana que vem eu já volto a gravar lá certinho, ok? Então, se você quer entender por que você tem pânico, fique comigo até o final do vídeo. E agora, roda a vinheta. Bom, a primeira coisa é entender que existem 3 divisões no seu cérebro. E não é que existem essas 3 divisões físicas mesmo, tá? É só para facilitar o estudo. A primeira é a área primitiva mais antiga do cérebro, chamada de cérebro reptiliano. E esse é o responsável por todo o seu medo. Eu explicarei melhor sobre ele adiante. Esse vai ser o fruto do nosso vídeo, da nossa aula, o cérebro reptiliano. O segundo é o cérebro mamífero, que é responsável por nossas emoções. E por último tem o neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Com o tempo, nós fomos evoluindo e nosso cérebro foi evoluindo também em conjunto e acabou desenvolvendo aí o neocórtex, que essa é a parte mais nova do nosso cérebro. E o neocórtex é a parte de análise, a parte racional do cérebro. Ela opera o raciocínio, né? Nosso raciocínio lógico, tomada de decisões, análise. Essa é o neocórtex, ok? Então, entendendo primeiro essas 3 divisões do cérebro, um cérebro reptiliano, que é responsável por nosso instinto, por nossos medos, é a parte mais primitiva do cérebro. 2, o cérebro mamífero, que é responsável pelas emoções. E 3, o neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro, responsável por analisar, por tomar decisões, a parte racional do cérebro, ok? Vamos lá. Então, entendendo aqui o cérebro reptiliano, que, como eu disse, é o fruto do nosso estudo. Quando o cérebro reptiliano entra em operação, ele tem total prioridade sobre os outros 2. Isso é importante de ser entendido. Ele é responsável pelo nosso instinto, de fato. Quando você recebe aquela mensagem na sua mente: ah, meu Deus, eu vou morrer, de ataque de pânico, esse sintoma vai me matar, o que é que eu faço agora? E entra em desespero. Isso é uma mensagem recebida pela amígdala, que é tipo um amendoinzinho ali, que está no seu cérebro, que é responsável por essa mensagem, é responsável por entrar pelo sistema de luta ou fuga, né? Por lutar ou fugir. Quando ele recebe essa mensagem e ele entra em ativação, como ele tem total dominação sobre os outros 2, o instinto fala mais alto e você se prepara para lutar ou para fugir. E quando você se prepara para lutar ou para fugir, o seu corpo começa a bombear sangue para as partes vitais do corpo. É onde começa a causar os sintomas, né, de falta de ar, por respiração errada, de dor e tensões, e de dormência. E os pensamentos começam a pensar que é doença grave, quando na verdade é o seu corpo se preparando para lutar ou fugir por conta de uma mensagem recebida pelo cérebro reptiliano. Entendeu agora como funciona o processo? Algo te desperta medo, o seu cérebro reptiliano entende aquilo como uma ameaça e ele se prepara para lutar ou para fugir. O seu corpo entra no estado de alerta, se preparando para essa fuga ou para essa luta. E você começa a sentir os sintomas e acha que você está doente. Eu estou falando aqui, claro, para aquelas pessoas que já fizeram exames e nunca foi constatado nada, ok? Que realmente sabe que é a ansiedade. Essa é a primeira parte que eu queria explicar para vocês. Primeiro, que o cérebro é dividido em 3 partes, que o cérebro reptiliano é responsável por essa mensagem que você recebe, de medo, de pânico, e que por isso que quando você age por instinto, você acaba fazendo um monte de bobeira, um monte de coisa errada. Quem nunca discutiu num acidente de trânsito ou falou alguma coisa para alguém na hora da raiva e depois se arrependeu? Tudo isso é por conta do instinto, por conta do cérebro reptiliano, que faz com que a gente haja por impulso.
assim também é em uma crise de pânico, onde ele se prepara para lutar ou para fugir, ok? E como ele pode te prejudicar no mundo de hoje? Aqui a gente já está trazendo essa evolução do nosso cérebro para os dias atuais. Por exemplo, presenciou um acidente de carro. E nesse acidente de carro que você presenciou, a pessoa estava com uma roupa e nessa roupa tinha um desenho de um gato, por exemplo. E depois disso, você não percebeu, seu cérebro registra de forma automática aquele gato. E depois disso, toda vez que você vê um gato, você se sente mal. E muitas vezes você nem percebe que é o gato, mas só pelo gato estar perto de você, você começa a passar mal. Você não associa isso, você não sabe disso conscientemente. Mas a sua mente, o seu cérebro, ele grava e registra tudo na sua memória. E quando ele vê o gato, ele associa com aquele episódio que você já passou. Manda mensagem para a amígdala de perigo do cérebro reptiliano, faz com que você se prepare para lutar ou para fugir. Você entra em uma crise de pânico. Bom, esse é o processo todo que acontece. Assim como foi um acidente de trânsito, poderia ser um som, um cheiro, uma palavra que alguém disse, uma discussão. Qualquer coisa pode ficar registrada na sua mente como algo perigoso. Mesmo que não seja, e mesmo que você não saiba, não precisa ser consciente esse medo, não precisa ser consciente esse fato que aconteceu. Uma discussão boba em casa, que você quebra um prato, por exemplo, e não precisa quebrar nada, eu só estou dando exemplo. Você pode apenas discutir com alguém e ir embora, e depois disso, alguma coisa que estava ali naquele ambiente registrou no seu cérebro, e toda vez que você passa por aquilo, toda vez que você sente aquele cheiro, ouve aquele som, ou lembra daquilo, você entra em pânico, porque o seu cérebro entende que é perigo, quando na verdade é apenas uma situação normal e que não tem nada a ver com aquele objeto, ok? Então, por isso o cérebro reptiliano pode te prejudicar nos dias de hoje, porque ele pode passar uma mensagem errada de que você está em perigo, ele pode passar uma mensagem errada que você está em pânico, que você precisa fugir ou lutar, comparando com alguma situação que você já viveu anteriormente, ok? Ok, mas o que você pode fazer para controlar isso? E é exatamente usando outra parte do cérebro que você também aprendeu nessa aula que você pode controlar esse ataque de pânico. Use o neocórtex para analisar melhor a situação que você está passando no momento. Por exemplo, você está no meio da rua e está caminhando e começa a sentir sintomas do pânico. Isso acontece porque algo passou a mensagem para o seu cérebro reptiliano que você está em perigo e ele se prepara para lutar ou para fugir. Nesse momento, ao invés de você se desesperar e embarcar nessa situação, você apenas pare e comece a fazer perguntas para você mesmo. Eu preciso realmente estar em pânico? Eu tenho motivos para estar em pânico? E isso realmente pode me fazer algum mal? Será que eu não estou aumentando esse medo? Será que eu não estou deixando esse medo maior realmente do que ele é? Será que esse medo não é coisa da minha cabeça? Comece a se fazer perguntas, porque como o neocórtex é responsável pela parte lógica e racional do seu cérebro, quando você começa a se fazer perguntas, você vai ativar o neocórtex. E o neocórtex vai saber lidar melhor com essa situação. Ele vai analisar e vai compreender que não precisa esse medo todo, que não precisa esse pânico, porque a situação não oferece perigo e é apenas a comparação da sua mente com algo que você viveu anteriormente. Gente, preste atenção, essa dica ela é sensacional. Essa dica, se você compreender, você vai controlar todos os seus ataques de pânico. Claro que você vai precisar da terapia para ressignificar o que aconteceu e para que você possa tratar realmente com as terapias, mas você entendendo essa parte, você não mais terá medo dos ataques de pânico, não mais terá medo das crises de ansiedade, porque você sabe que é apenas uma mensagem que é passada para o seu cérebro reptiliano que existe um perigo que não existe. E que o seu corpo desenvolve aqueles sintomas por ele achar que precisa se preparar para lutar ou para fugir, ok? Então, preste atenção em tudo que você aprendeu aqui. O cérebro existem 3 divisões. O reptiliano, que é responsável por seus instintos e principalmente pelo medo.
pela sensação de lutar ou fugir, o cérebro mamífero, que é responsável pelas emoções, e o neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro. O cérebro reptiliano, ele te prepara para lutar ou fugir, comparando situações que aconteceram, passando uma mensagem de pânico. Ele pode te prejudicar no mundo de hoje, quando ele vai buscar na sua memória alguma situação, som, cheiro, toque, qualquer coisa que aconteceu que gravou uma sensação negativa na sua mente. Isso passa a mensagem de uma situação de perigo, onde você vai se preparar para lutar ou fugir e vai causar os sintomas. E você pode começar a se fazer perguntas e analisar melhor a situação para ativar o neocórtex, e assim você lidar melhor com essa situação e entender que não há perigo, que é apenas uma mensagem errada passada pelo cérebro reptiliano, que não precisa lutar ou fugir, que você está em segurança, ok? Esse era o vídeo que eu queria explicar para você hoje, por que você tem pânico, para que você se entender, para que você entenda o funcionamento do nosso cérebro e como ele age, ok? Deixa aqui meu WhatsApp para mais informações, 75997030829, informações sobre tratamentos emocionais para ansiedade, pânico e doenças emocionais. E você pode também clicar no canto superior direito da sua tela, baixar um e-book grátis e aprender a lidar com as emoções. Também inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos da série Manual do Ansioso e de outras séries em primeira mão. Por hoje é isso. Forte abraço do Joelton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo.